Cumprimentar todos na paz do Senhor. Uma ministração na parte do Senhor para mim e para a sua vida. Se encontra em 2 Samuel 6, quando Davi decide trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. E nós sabemos que ali a arca foi perdida, porque no capítulo 4 de 1 Samuel, no versículo 3, na segunda parte, fala quando os filhos de Eli decidiram pegar a arca. Está escrito assim: tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor para o meio de nós, para que nos livre da mão do nosso inimigo. Só que ali Deus ele já tinha um decreto que eles iriam morrer. Por quê? Porque eles não obedeciam mais à voz do Senhor. E o pai dele não conseguia corrigir eles. Honrava mais a eles do que ao Senhor. E ali a arca foi perdida, que eles levaram como um amuleto para vencer a guerra, mas só que o Senhor já tinha decidido matá-los. E Davi ali, ele decide trazer a arca para Jerusalém. No capítulo de 6 de Samuel, ele fala: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. E levantou Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo a Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E no capítulo de 2 Crônicas 13, fala que Davi tomou conselho com os capitães dos milhares, e ele disse: se parece bem, isto vem do Senhor. Mas só que o Senhor, nós sabemos que ele já tinha dito como que seria carregado a arca, que era sobre os ombros. Não era para facilitar o transporte da arca, como eles decidiram ali. E Davi sabia disso. E ali a palavra diz: e levantou-se Davi e partiu com todo o povo consigo a Baalá de Judá, para dali, levarem dali para cima a arca de Deus, o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram à casa de Abinadab, que está em Gebá, e Aiô, filho de Abinadab, guiava o carro novo. E nós sabemos o que aconteceu, porque ali, quando os bois tropeçaram, Uzá tentou arrumar a arca para não cair. Teve uma boa intenção, mas não era daquela forma que era para ser levada. E mesmo com instrumentos, com pau, com faia, com harpa, com saltérios, com pandeiro, com símbolo, não adiantou, porque não era daquela forma que era para ser levada. Nós sabemos que quando nós somos escolhidos do Senhor, o Senhor nos separa, não para ser melhor que outras pessoas. O Senhor nos separa para carregar a presença dEle. Nós somos templo do Espírito Santo. E nós sabemos que nós temos que ficar separados. Eu tenho que ficar separado, você tem que se ficar separado. Por quê? Porque não convém, quando nós somos escolhidos do Senhor, andar de qualquer maneira, fazer coisas que não agradam ao Senhor, carregar a presença do Senhor, mas querer carregar outras coisas dentro de nós, que não agrada ao Senhor. Nós sabemos disso. E Davi ali, ele sabia como teria que ser carregada a arca do Senhor. E mesmo assim, eles decidiram levar, ainda falaram que isso vinha do Senhor. Em 2 Crônica 13 fala: isso vem do Senhor, vamos trazer a arca de volta, vamos trazer a presença de volta, mas não de qualquer maneira. Quando a gente perde a presença, por quê? Porque pecamos,
porque às vezes até colocamos algo no lugar que não é do Senhor. Não é só por um pecado, mas pela forma que nós estamos vivendo. E ali a gente decide trazer de volta, não, vou buscar de novo a presença do Senhor para a minha vida. Mas nós sabemos que não é de qualquer maneira. É nos separando, é nos consagrando, é orando, é lendo a palavra, buscando instrução do Senhor na palavra, para trazer de volta aquilo que nós perdemos, porque saímos da direção. E ali eles tentaram, e quando Uzá foi ferido e morreu, Davi ficou aborrecido, porque se contristou, né? Como diz a palavra aqui no versículo 8, porque o Senhor matara Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Como virá a nós a presença de volta que nós perdemos por não andar na direção que Deus quer, não sentarmos à mesa onde Deus já nos tirou, voltar para os lugares onde Deus já disse para não voltar? Como nós iremos trazer a presença do Senhor de novo para casa, para o meio dos nossos familiares? Como nós iremos trazer de volta essa presença? E no versículo seguinte fala, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. Por quê? Porque Obed-edom ali ele não era nem fazia parte da linhagem. Mas é a forma como nós recebemos a presença. E ali ele precisava de milagres para a casa dele. Com certeza eu tinha ouvido falar daquela presença gloriosa que a arca representava. Não usar como um amuleto, assim como os filhos de Eli quiseram usar para vencer uma guerra. Não usar o Senhor só para conseguir obter os benefícios que nós precisamos. Nós precisamos trazer a presença do Senhor, porque nós precisamos dele na nossa vida. Não só para usar e depois deixar de lado, assim como ficou 20 anos na casa de Abinadab, jogada de qualquer forma, conheciam, sabiam o que era representado ali, a presença do Senhor, então deixou a presença do Senhor de qualquer maneira. Não é dessa forma que a gente deve agir. E ali Obed-edom, ele aproveitou, e a casa dele foi abençoada 3 meses só. 3 meses. Quanto tempo nós já temos a presença, dizemos que temos a presença do Senhor na nossa vida, e as pessoas que estão ao redor vê a gente perder batalhas, não vê uma mudança no nosso lar, como houve ali na casa de Obed-edom, 3 meses. Há quanto tempo nós dissemos que estamos carregando a presença, que essa arca está representada no nosso lar, mas nós não vemos a mudança? Há quanto tempo? Como nós devemos trazer de volta essa presença para a nossa vida? O que nós devemos fazer? Buscar a instrução do Senhor. Senhor, qual é a forma que o Senhor disse que tinha que voltar essa presença para a nossa vida? Quais os lugares que eu tenho andado que não tem agradado o Senhor, que afastou a presença? Ela está só como um amuleto na nossa vida. E nós sabemos que ali no capítulo 15 de 2 Crônicas, Davi ele já tomou outra posição. Por quê? Ele disse assim, Davi também fez para si na casa de Davi e preparou um lugar para
Davi também fez casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. E disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor escolheu para levar a arca de Deus para o servir eternamente. Ali ele buscou o jeito certo de trazer a presença. Quem poderia carregar essa presença? Ele poderia ser um homem segundo o coração de Deus, mas ele não estava instruído para carregar a arca, principalmente da maneira que ele carregou, de qualquer maneira. Temos que buscar instrução ali, como ele entendeu, que não era de qualquer forma, que só os levitas estavam aptos para trazer de volta a arca que representava a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus santo de poder e glória. Então que nós possamos também fazer diferença na nossa vida. E entender que essa arca é só uma representação. Mas para ter o Senhor dentro de nós, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, tem que ser de forma diferente. Não nos contaminando, nos separando, como Daniel ali se separou, decidiu não se contaminar. E quando surgiu o decreto para ele ser jogado na cova, ele insistiu e continuou orando, porque ele confiava no Deus que ele servia. Nós devemos nos separar, nos consagrar. Eu sei que nos tempos de hoje está difícil, é muita tribulação, muitas coisas para a gente se distrair e nos contaminar. Falava, isso não tem nada a ver, ir naquela festa não tem nada a ver, sentar naquela mesa não tem nada a ver. Esse nada a ver, ele tem contaminado a nossa vida e nos afastado da presença do Senhor. Davi ali, ele conseguiu trazer a arca e não se importou nem com o que a esposa dele disse. Por quê? No versículo 27... Vamos do 26 em diante. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor sacrificavam 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores. E Quenaías, mestre dos cantores, também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo, ao som de buzina, de trombeta e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. E sucedeu que, chegando a arca da aliança à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar, o desprezou no seu coração. E trouxeram, pois, no capítulo 16 já de 1 Crônicas, trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha armado. Então ofereceram holocausto e sacrifício pacífico perante Deus. E acabando Davi de oferecer sacrifício, holocausto e sacrifício pacífico, abençoou o povo em nome de Jesus e repartiu a todos, tanto o homem quanto a mulher, cada um pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E pôs ali alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isso para recordarem, louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. E era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo depois dele, Jeriel,
Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom, Jeiel, com alaúde e com a harpa. Asaf se fazia ouvir com símbolos. E assim o Davi fez ali a celebração, junto com os levitas. Por quê? Porque era dessa forma. E não importando quem que vai pensar que você está se alegrando porque trouxe de volta a presença, que ali Mical ela se importou porque o rei estava dançando. Nós temos sim que nos alegrar porque nós temos a presença do Senhor dentro de nós, o nosso coração. Temos que nos alegrar porque o Senhor é bom.